Olá! Para você que ama nosso Belo Horizonte e quer conhecer mais histórias da nossa cidade, hoje vamos falar de composições musicais mineiras. Lembrando que de Minas saíram muitos compositores que fizeram histórias da MPB, a saber, o lendário Clube da Esquina, que reunia Milton Nascimento e os irmãos Borges, Lô, Barilton e Márcio, e outros que foram chegando e recebendo a influência desses cantores. A diversidade dos estilos de cada músico trouxe uma nova identidade na composição que chamaria MPB. Ainda hoje, BH e Minas são celeiros de músicos de vários estilos, seja rock, pop, sertanejo, pagode, samba ou a imortal MPB. Para abordar mais sobre a música popular brasileira, dentro dos vários elementos musicais que vem sendo agregado, nós recebemos André Nico. Ele que é doutor em Química, escritor, compositor e músico. Vai nos falar um pouco das influências da MPB em sua carreira e do álbum que em breve estará disponível na plataforma Spotify. André, seja bem-vindo ao Mais de BH. A gente queria saber como que começou essa relação sua com a música. Boa tarde, Eunice. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma alegria muito grande poder divulgar o nosso trabalho e a minha relação com a música vem de muito cedo. Eu fui criado em igreja pentecostal, protestante, onde eu cantava e tocava e me desenvolvi como músico e tive contato com estilos musicais muito variados, as tradicionais músicas religiosas, até mesmo músicas mais modernas, né? E, como bom belo-horizontino, eu cresci ouvindo músicas do MPB mineiro, né? Do Clube da Esquina, Flávio Venturini, Milton Nascimento e vários outros. E a partir daí, então, eu fui construindo meu estilo, fui desenvolvendo meu repertório pessoal a partir dessas influências e trabalhando para criar a minha própria orientação musical que vem sendo construída ao longo desse tempo. Teve uma música que você compôs ainda na sua adolescência, né? Como que foi a construção dessa música? E eu queria que você falasse um pouco dessa música e mostrasse pra gente. Essa música, né, Quem Sai Semeando, é uma música muito especial para mim e é a que dá título ao álbum que nós estamos lançando. Ela foi influenciada, de certa forma, pelo estilo de um segmento da música gospel na época que tinha uma influência muito grande da MPB, estilo de João Alexandre, de Sérgio Pimenta. O Sérgio Pimenta foi um grande compositor, um grande artista gospel, que foi um dos primeiros a trazer o gênero gospel, o estilo e as técnicas o espírito da música MPB, né? Ele tinha uma formação na MPB e trouxe isso para a música gospel. E aí, ouvindo essas canções, eu escrevi Quem Sai Semeando. Eu sempre gostei muito da história, da figura do semeador. É uma metáfora recorrente não só na fé cristã, mas também na cultura universal, né? O semeador é aquela figura da pessoa que investe algo, que espera que daquele investimento surja algo
né? Quando ele lança a sua semente na terra e ele espera que daquela semente produza um fruto, e aquele fruto vai produzir novas sementes. Então ele traz ideia de multiplicação, ele traz ideia de expansão. Então é algo que eu acho que é muito importante. A arte tem essa característica. Então por isso Quem Sai Semeando é uma música tão importante para mim. Ela é inspirada num salmo da Bíblia, né, o Salmo 126, que é justamente a figura do semeador que com muito sacrifício sacrifica, né, coloca ali a sua semente na expectativa de que ela produza fruto. E tem que guardar, né? E essa música, né? A prova da semeadura que demorou quantos anos para agora ser Verdade. Muitos anos aí, ser o mais de nome 25 do seu anos álbum, guardada, né? exato. Exatamente. Eu acho que foi a escolha ideal para nomear o álbum, porque ela foi o início de toda essa história, né? Vamos conhecer um pouquinho? Claro. Quem sai andando, muito chorando, e vai semeando a semente do amor, mas não desiste, e às vezes triste, sabe que existe um grande labor. Seguindo em frente, leva a semente, consigo sente que deve ir por sobre a terra, perene guerra, ele não erra, vai prosseguir. Quem sai contando, vai proclamando, mesmo com pranto, a salvação. Semente pura, doce ventura, com vida dura e dedicação. Lança a palavra e com suas lágrimas rega e lava os corações. O campo molha para que outro colha frutos nas folhas, flores, pendões. Lindo demais, eu sou muito suspeita para falar. Você chegou a falar do Sérgio Pimenta, Sim. João Alexandre, que foi uma inspiração no meio gospel para você. Tem outras pessoas, né, no meio gospel, como o Estênio Márcio, que é um homem que ele costuma buscar das suas experiências, Sim. da forma de ver as coisas, até mesmo as passagens bíblicas, ele se inclui nas músicas, né? E ele se inspira nas experiências, nas vivências. O que te inspira? Você teve uma musa? Você teve, ou talvez, uma experiência drástica com quem diz, vou fazer desse limão uma limonada? Como é que vem as inspirações para você compor as músicas? Então, eu vou juntando elementos da minha vida, da minha experiência, de pessoas que eu conheci, de fatos que aconteceram na minha vida, de reflexões. E uma coisa que eu descobri há muito tempo, normalmente quando o trabalho do compositor é um trabalho muito difícil, né? Ele tem que pensar o sentimento que ele quer transmitir através de uma música, através de uma letra, tem que pensar muitas vezes na técnica, na harmonia,
E uma das coisas mais importantes na música é a sonoridade das palavras. As palavras têm som, mesmo as palavras faladas. Quando você percebe que você tem uma mensagem a comunicar e você consegue expressar aquela mensagem através de uma letra que tem uma sonoridade própria, independente de melodia, aí você chegou perto da música que você procura. A música muitas vezes é consequência, a melodia muitas vezes é consequência, mas a alma da música está na mensagem, na sonoridade das palavras. Então houve muitas músicas que foram inspiradas em fatos, né? Por exemplo, a música Contrastes, né, que você conhece, ela é a história da minha vida, de certa forma. Ela fala sobre os altos e baixos da vida, ela fala da relação com os amigos, de como os amigos nos ajudam a moldar o nosso caráter, a moldar a nossa personalidade. Ela fala também das dificuldades que nos tornam mais fortes, que nos tornam resilientes. Então, é uma música também que reflete muito bem esse processo de construção de uma composição a partir de uma experiência pessoal, né? Então, essa é uma música bastante importante para mim também. Segura aí um minutinho só, mas antes eu vou te perguntar uma outra coisa e volta aí na Contraste, na música Contraste. Você é professor de Química. Exato. E é compositor e músico. Você já usou da música para ministrar a sua aula? E qual que é a química que você usa para compor, para fazer essa junção entre letra e melodia? Eu acho que são habilidades, são conhecimentos diferentes, mas a arte faz com que áreas muito diferentes conversem entre si. A gente vê muito isso, às vezes, professores, né, que na sala de aula, no ensinar um conteúdo que às vezes é um conteúdo difícil, é um conteúdo árido, ele consegue tornar aquilo interessante usando a arte, a música, inclusive, né? Eu não uso exatamente a música nas minhas aulas como professor, mas eu uso os mesmos princípios que me levam, a mesma inspiração que me leva a escrever uma música, me leva também a escolher caminhos para ensinar um determinado conteúdo. Qual é a parte que toca o ouvinte? Qual é a parte que é familiar ao ouvinte? Como eu consigo tornar aquilo interessante? Então, eu sou professor há muito tempo e eu tenho o hábito, por exemplo, de recorrer a elementos da cultura pop. E às vezes entram letras de músicas, às vezes filmes e outras coisas mais, porque são coisas da vivência do aluno. O aluno ele está exposto a esse tipo de informação. Ele só não consegue ver uma relação com o que ele está aprendendo. Então, eu acho que é uma oportunidade de fazer isso também. É mais fácil trabalhar isso em outras disciplinas, por exemplo, de línguas, de português. Mas mesmo em disciplinas envolvendo cálculos, em exatas, é possível também utilizar a arte, utilizar a música como forma de assimilação, né? Porque a fonte é a mesma, né? Que é a inspiração humana, que é a alma humana. Então, o que leva a pessoa a gostar de um determinado conteúdo e querer se aprofundar naquilo? Ele faz um link com as emoções ou com as experiências dele, né? Isso acontece na arte como um todo e acontece na ciência, acontece em todas as habilidades, conhecimentos do homem. Ele quer aprender uma coisa porque ele tem uma relação afetiva, ele cria uma relação afetiva com aquilo, né? Então eu acho que talvez foi isso que me permitiu trabalhar nesses dois universos tão distintos, né, de maneira mais ou menos confortável. E na música você acha que tem que existir essa combinação química para tornar o produto final algo interessante e, como diz, sonoro aos ouvidos? Bom, então, falando como professor de Química e falando como músico, a analogia que eu faço é
de ligações. Na natureza, são ligações, né? As coisas existem porque elas interagem. Então, na arte também, né? Você tem ali uma ligação entre melodia, harmonia e letra. Você tem uma ligação entre a alma do compositor e a alma do ouvinte. Você tem uma ligação entre a arte individual do artista e a arte coletiva, que é o que as pessoas usam para se identificar com aquela música, né? Então, na natureza, são interações, são ligações. Enfim, é essa fórmula que vai dar um resultado. Ah, com certeza, com certeza. Como que foi essa experiência que te mostrou todo esse contraste da vida e você falou, poxa vida, isso dá uma letra bacana. Então, Contrastes, ela começa dizendo luz e sombra, silêncio e som. A vida como um todo, ela é assim, né? Ela não é só luz, ela não é só sombra, não é só alegria, às vezes é tristeza, não é só sucesso, às vezes retrocesso. A vida é assim, né? E a gente sempre pensa nos retrocessos, nos fracassos, como se fosse uma antivida, né? Como se fosse algo que está ali para boicotar os seus projetos, para atrapalhar os seus planos. É como se a vida não avançasse quando você experimenta retrocessos. E eu entendo que é exatamente o oposto. É desses retrocessos que a gente aprende, que a gente amadurece, né? Então foi a partir de muita reflexão, né? Experiências que eu tive na vida, que foram difíceis no momento, mas que me ajudaram, me tornaram parte do que eu sou, né? Não sei se é bom, se é ruim, não sei se o aprendizado foi eficiente, mas que trouxeram um aprendizado, né? E foi a partir dessa reflexão que eu pensei na música Contrastes, né? E ela chama Contrastes porque a vida é contraste, né? A vida ela é cheia de contrastes e é isso que faz com que ela se move, né? Que ela se Vamos ver um mova. pouquinho disso? Vamos. Vamos ver o que esse contraste nos oferece. Vamos lá. Luz e sombra, silêncio e som, tingem a vida em múltiplos tons. Paz e luta, sorrir ou chorar, noites e dias nos fazem pensar. Nem só lindas flores o caminho traz, cardos e espinhos te tornam capaz. Para crescer temos que cultivar e esperar no deserto, na escuridão. Deus nos ajuda e estende sua mão. Das alturas, Ele nos vê, ouve tuas preces, te ajuda a vencer. Como uma rede com seus muitos nós, é nossa vida, jamais estamos sós. Cada amigo ou cada algoz mais forte nos faz. Não desanime quando a noite cai, a luz da palavra à tua frente vai. Ele te guia até o amanhã. Luz e sombra, silêncio e som, tingem a vida em múltiplos tons.
rede com seus muitos nós. É nossa vida, jamais estamos sós. Cada amigo ou cada algoz mais forte nos faz. Não desanime quando a noite cai, a luz da palavra à tua frente vai. Ele te guia até o amanhã. Luz e sombra, silêncio e som, tingem a vida em múltiplos tons. Pararararapá, nananana, par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 á. Perfeito. A gente vê que quando as pessoas veem um álbum pronto, bonitinho, perfeito, as pessoas acham que foi feito com o pé nas costas, foi 5 minutos, foi igual fazer um Unísque Miojo, né? Jogou lá, tampou, saiu prontinho, lindo. Mas a gente vê que é uma estrada, é uma história, música de 25 anos atrás, né? Exato. É a caminhada, eu fico vendo que aqui tem músicas compostas na sua adolescência, juventude, agora na sua maturidade. Quando que você disse, agora é hora de fazer live? Teve a ver com essa questão da pandemia? Já de antes você fazia? Qual que foi esse estupim de você falar, agora é hora de eu botar minha cara estampada, fazer minha música ser conhecida? Essa situação toda da pandemia mudou a forma como muita gente produz arte e música, né? Pessoas que estavam acostumadas a fazer apresentações e tudo, não tiveram outra alternativa senão recorrer às lives, né? E eu tenho uma colega, uma parceira muito talentosa, a professora Elizabeth Duane, que grava sempre comigo, a gente já se apresentou em eventos, e a gente se apresentava em eventos antes, eventos institucionais da escola onde nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos na mesma instituição, e eventos sociais que nós já apresentamos, e aí quando veio a pandemia, nós começamos então a produzir vídeos domésticos, né? Tinha uma produção até bem simples, nós gravávamos as partes separadas e fazíamos uma edição e produzíamos os vídeos, e surgiu então a ideia de fazer as lives também, porque as lives tinha a possibilidade de ter essa interatividade com o público, né? E aí nessas lives era a oportunidade de eu mostrar os meus trabalhos e de cantar canções de outros compositores também. Até tem algum tempo até que eu não faço lives. E aí nós começamos a fazer, a recepção sempre foi muito boa, sempre foi muito positiva. Só, a gente vê que tem esse elemento muito gospel na sua música, mas a sua live também é o tempo inteiro assim? Ou Não. Como que você compõe essa live? Só composição sua? Só música evangélica? Como é que funciona? Não. E eu, na verdade, eu até evito, de certa forma, usar este rótulo de música gospel, de cantor gospel. É um pensamento meu, né? Eu entendo outros pontos de vista, mas o meu ponto de vista é que música é música. Música, a fonte da arte, eu como cristão acredito que Deus é o doador dos dons, e onde quer que esses dons sejam encontrados, eles são um dom de Deus. E aí eu vejo a beleza, eu vejo a arte, eu vejo a riqueza cultural em todas as manifestações. E eu acho que a música brasileira tem que ter espaço para todos também. E eu tento, nas minhas lives, trazer esse tipo de interpretação. Eu canto canções clássicas do gospel, eu canto canções da MPB, eu canto canções minhas. Dentro das minhas canções, algumas são bem no estilo gospel, outras são canções mais genéricas, vamos dizer assim. Então eu tento não me apegar a determinados rótulos, né? E respeito as pessoas que têm
esse tipo de pensamento, né, pelas suas próprias razões, mas eu vejo a música como algo que deve ser explorado artisticamente como um todo, independente do nicho a que ele pertence, né? A gente vê que você tem uma veia muito MPB, você já falou que você se encontra nisso, mas você permeou por outros caminhos, né? Você tem uma composição em inglês. Mostra ela pra gente. Ah, sim. When my mind was crowded with dreams, my feet trailed, seeking a name. I was afraid of the course of my way and dreamed of stopping the world to spin. When I found you, or you found me, you caused me to lose my fear of death. We were lighter than our own breath, faster than the wind we could fly. We flew away over the whitest clouds. We flew away over the whitest clouds. When I flew away, far away from you, you never knew how long I waited. I was chased by your gentle kiss beyond the seas. I heard you mourn. Once more I will find you again. Nothing or man will take us apart. We will share our brightest dreams, written on our skins, on our hearts. We'll fly away over the rowdy crowds. We'll fly away over the rowdy crowds. We'll fly away over the unharmonized sounds. Essa música, como que nasceu a ideia de ir para... Vou fazer uma música em inglês, eu quero colocar esse conteúdo. De onde partiu, de onde surgiu a ideia? Eu fazia curso de inglês há uns anos atrás e era parte de uma tarefa escrever um texto. Era um texto em prosa, na verdade. E aí eu resolvi escrever na forma de uma música, né? E essa música chama Winged Dreams, né? Quer dizer, sonhos alados. Ela fala da história de um soldado que parte para a guerra e ele tem uma pessoa que ele ama e ele tem que deixar ela para trás. E aí ele vai para a guerra e lá no front, enfrentando a morte todos os dias, ele está sempre se lembrando da pessoa que ele deixou para trás. Então ele fala que um momento eles não vão se separar, né? que eles vão se rever de novo, que ele vai poder... Inclusive, na história da música, ele é um piloto, então, quando ele fala, né, que nós vamos voar acima das mais altas nuvens, acima da multidão ruidosa, né? Acima dos sons confusos, que é como a música termina. Então, tudo tem a ver com isso, né? Ali na guerra, ele ouvia o barulho dos tiros, das explosões, das mortes, né? Mas acima daquela confusão, daquele caos, ele só pensava na pessoa
que ele havia deixado. Então a letra fala em cima disso. É uma letra bem interessante. E de onde surgiu a ideia de construir uma história assim, voltada para um herói, para um não herói de guerra, mas um soldado de guerra? Na realidade, a letra veio primeiro, né? Primeiro veio a letra, uma letra falando sobre separação, sobre ausência, e depois que eu percebi que a letra tinha tudo a ver com uma história assim, né? Que uma história como essa facilmente inspiraria uma letra, né? Como essa. Então a música veio primeiro da história. Na história, hoje, na minha concepção, ela serviria tranquilamente de pano de fundo para essa letra, né? Mas a letra veio primeiro. Legal, interessante. É. Muito legal. E a gente estava falando a respeito sobre as fases da vida, em que cada experiência vai trazendo um repertório para se construir músicas, né? Hoje você é pai, né? Sim. De duas princesas, Vitória e Isabelle. A Vitória está com quantos anos? Vitória está com 20 anos, Isabelle está com 10 anos. E você compôs recentemente uma música, você soltou no Instagram, né? Colocou primeiro a melodia, Os Pequeninos. Os Pequeninos. Queria que você falasse um pouco, porque a gente viu que nessa construção, quando você soltou a música no Instagram e colocou todo mundo ali para engajar, para dar a sua opinião, a gente sentiu um carinho, uma atenção especial na composição dessa música. Foi isso sem mesmo? Dúvida, foi. Fala da pureza da infância, né? Eu tive essa inspiração nas minhas filhas porque eu as vi crescer, acompanhei cada fase da vida delas e, como todo pai, a gente sente muita saudade de quando os filhos eram crianças, né? A nossa relação com eles vai amadurecendo, vai ficando mais madura do ponto de vista das coisas que nós tratamos com eles, dos assuntos com os quais nós lidamos, os conflitos vão mudando, né? Eles vão passando da infância, depois para a adolescência, depois vem a faculdade, depois vem o casamento, e o tempo passa tão rápido e a gente sempre fica com aquela sensação de que perdeu alguma coisa, de que poderia ter aproveitado mais. E quando eu penso na música Os Pequeninos, no que a letra dos Pequeninos trata, eu penso que eu tive o privilégio de conviver a vida toda com as minhas filhas, de vê-las crescer, de acompanhar desde a mais tenra idade, né, quando o primeiro dentinho caiu, quando aprenderam a falar as primeiras palavras, quando aprenderam a andar, e ao mesmo tempo pensando quantas crianças aí que foram privadas disso, né, que vivem aí nas ruas, que a música fala sobre isso, né, sobre as crianças que vivem abandonadas, e de fato Os Pequeninos relata a história de muitas crianças como essas aí que cresceram sem lar, né, que estão às vezes né, perdidas por aí no mundo, né, e a minha expectativa é que essa música possa de fato chamar atenção para a necessidade de que essas crianças sejam amparadas, sejam cuidadas devidamente. Vamos ouvir um pouco dos... No silêncio do dia, a energia a brotar, o seu riso folgado, o joelho ralado, da luz no olhar, como chuva de cores
cores e sabores sobre mim. Em um mundo tão cinza, tão vil, tão ranzinza, reveses sem fim. Elas veem a vida que as convida a sorrir. Se perguntam por que não conseguimos ver a luz do porvir. Como poder crescer e viver sem depender de nós? Vive em sua fantasia, alegria que um dia já foi nossa voz. É preciso amar, é preciso olhar, despojar a descrença e o rancor, vestir-se do amor, viver a esperança, ser como criança, seus medos deixar. Tendo de acordar, o sonho abandonar, me lembrar do que já acreditei. Um mundo sem leis em que somos todos frutos do mesmo Deus. Pelas ruas contemplo desalento e aflição. Esses anjos sem asas cortadas, largadas, sem compaixão. Só queriam um abraço, um regaço, um lar, um olhar. Pedem sempre tão pouco, não julgam tão pouco que podemos lhes dar. Diante de nossos rostos, se estamos dispostos a ouvir sua queixa em glória, nos conta uma história de um sonho a ruir. Mas sei que lá no fundo seu mundo ainda quer reaver sua cor. E para que isso aconteça, tudo começa com um gesto de amor. É preciso amar, é preciso olhar, despojar a descrença e o rancor. Ter a esperança, ser como criança, seus medos deixar. Tendo de acordar, o sonho abandonar, me lembrar do que já acreditei. Um mundo sem leis em que somos todos frutos do mesmo Deus. Órfãos e desvalidos são a verdadeira religião. Sem promessas ou discursos vãos, só o estender da mão. Repartir nosso pão, partilhar nosso amor, conexão, compaixão. Temos de acolher, temos de querer, tentar ver além de nossa dor, ao nosso redor e dentro de nós, ouvir sua voz, parar de correr. Eu me examino, será meu destino, cuidar dos pequeninos que não tiveram atenção e dizem tive fome, não me destes de comer. Essa música é especial. Tem toda a razão de ser especial. Ela é realmente inspiradora. Não é só uma questão de relembrar a sua infância, a infância dos filhos, mas é uma questão também de trazer uma consciência social, né? Para todos nós, porque às vezes até quem não é pai, não é mãe, passa pela rua, vê Sim. o abandono de crianças e já tem um olhar tão costumeiro aquilo tudo. E eu acho que está faltando... A gente já ignora. A compaixão, a gente tem que deixar aquele discurso pré-formatado só para momentos
pré-estabelecidos e começar a praticar mais a questão da responsabilidade social, da consciência social, do amor ao próximo, essa questão, essa desigualdade que pode ser atenuada se cada um fizer o seu papel e tiver misericórdia, né, dos outros. André, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco. Queria que você nos desse o seu contato, passasse as suas redes sociais para as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho. Por enquanto eu estou usando a minha as minhas redes sociais pessoais. Meu perfil do Instagram é @André Maurício de Oliveira. E tem um canal do YouTube. Esse canal, por enquanto, ele é uma mistura de um monte de coisas. Tem músicas minhas, tem músicas, interpretações de outros compositores. Tem duetos que eu faço com a minha colega Beth. E no canal André Maurício de Oliveira também é o nome. E recentemente, né, em função desse processo todo de registro das músicas, eu adotei um nome artístico, André Nico, em homenagem ao meu pai, João Nicolau, né? Nico com 2 Ks, então vocês vão poder encontrar os meus trabalhos nas plataformas e nas redes sociais através desse pseudônimo, né? E aí as novidades vão chegando aí, a gente vai fazendo uma divulgação maciça aí assim que sair, já tá, eu acredito que dentro de 1 ou 2 semanas já vai estar em todas as plataformas, Spotify, Deezer e outras mais. Muito obrigada pela sua presença, sucesso na sua carreira e quem sabe você volta aqui para falar dos próximos álbuns que com certeza virão. Vai ser um prazer e agradeço muito pelo convite e espero que nosso trabalho agrade aí aos nossos ouvintes. Hoje ficamos por aqui, mas eu te espero no próximo programa com muito mais de BH para você. Lembrando que BH completou 124 anos de idade. E o André vai nos despedir com uma música em comemoração à nossa capital. Esta cidade, seu som, sua gente, com sua história seguindo em frente. Suas luzes e cores, seu verde, suas flores, tudo comove e tudo me lembra Belo Horizonte. Cercada de brilho, a serra do curral, que abraça seus filhos, não há outro igual. No seu coração, o marco reveste de glória seu povo, nossa Praça 7. Tudo se renova, tudo emociona, Belo Horizonte. Os brados de viva, sua grande atração, a sua euforia, nosso Mineirão. Ali na Pampulha, a sua lagoa, repousa belíssima, que sensação boa. Tudo que eu vivo, tudo eu te devo, meu Belo Horizonte. Nararaiá, papam, parananana, lararará. Paranana, parará, nará, paranará, larararará, parará.